eu espero que existam algumas exceções. Por exemplo, uma criança. Uma Existe. criança da Somália. Existe. O índio. O Nunca o índio. evangelho chegou até ele. É ignorância, é o tempo de ignorância. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Pronto. Então, existem os pregadores pregam. Mas no lugar onde um pregador nunca chegou, aonde o evangelho nunca chegou, eles são inocentes. Entendeu? A Bíblia não diz que aqueles que não conhecem o Evangelho são inocentes. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nós vamos comentar essa fala agora, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: esse vídeo não é aqui para denegrir a imagem do David Leonardo, nem do podcast Flau, tá? É apenas para comentar esse trecho, para a gente verificar o que de fato a Bíblia diz sobre essa questão. Sobre quem não ouviu o Evangelho. É de fato inocente? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que, no capítulo 3 de Romanos, versículo 10, que não há um justo sequer, nenhum. Ninguém é justo diante de Deus. Em segundo lugar, no capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos, afastados foram da glória de Deus. Tanto os que conhecem como os que não conhecem. Todos foram afastados. O que isso significa? Que tanto aqueles que receberam o conhecimento de Cristo a partir dos judeus, como os gentios que não tiveram contato com o conhecimento de Deus, estão destituídos, afastados. Em terceiro lugar, Oséias diz o seguinte: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ou o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, em outras versões. O que a Bíblia está falando sobre a falta de conhecimento não é de inocência, mas de destruição nesse texto. Tá? O que não conhece, ele é destruído. E se eu compreender que todos estão distantes de Deus e que precisam ser evangelizados, como essas pessoas vão ser inocentes? Porque se eu afirmo que elas são inocentes e que haveria possibilidade de salvação sem Cristo, então não necessitaria evangelizar, apenas deixaríamos essas pessoas na ignorância delas. E aí, elas, na ignorância delas, teriam uma certa inocência, e essa inocência poderia valer como ferramenta para a salvação. Mas não é assim. A salvação é por meio de Cristo Jesus, como diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum nome debaixo da terra pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não o advertir, eu vou querer das tuas mãos o sangue dele. Ou seja, o ímpio, ele está em estado de condenação, seja ele conhecedor ou não da verdade, de acordo com a Bíblia. Não há nenhuma condição que o homem tenha que lhe isente da condenação, a não ser o conhecimento e a crença em Jesus Cristo. Fora isso, o seu estado é de condenação. Jesus mesmo disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, quem não tem o conhecimento e obedece, esse está condenado. Então, nós não podemos, de hipótese alguma, absolver alguém que Deus diz que está em condenação. O papel da igreja é evangelizar e investir todos os recursos necessários em todos os lugares onde há pessoas e fazer conhecido o evangelho entre elas. E não simplesmente acreditar que na inocência deles eles serão salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte, no capítulo 2, versículo 12, que aquele que sem lei pecou, sem lei perecerá. O que significa? Aqueles que não tiveram conhecimento da lei, eles perecerão sem o conhecimento da lei. É isso que está escrito na Bíblia. Por isso que nós temos que observar o que o texto está dizendo. E quando o texto de Atos capítulo 17, no versículo 30, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora ele quer, no versículo 31, que o evangelho seja anunciado em todos os lugares e a todos os homens, quando ele fala isso, por intermédio de Lucas,
Ele está dizendo o seguinte, que agora está sendo dada uma oportunidade para os que não conheceram a Jesus. Não está dizendo que eles são inocentes. Não tem isso no texto. E é por causa disso, de inserir coisas nos textos, que nascem as heresias. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Se o texto está de um jeito, nós temos que fazê-lo conhecido daquela forma, para não tornarmos pessoas cativas aos nossos pensamentos, às nossas ideias, ponto de vista, a forma como nós vemos os textos, tá? O texto está lá, ele pode passar por um processo de interpretação, mas desde que não seja tirado ou colocado nada, apenas interpretado da forma como ele está. Ninguém diante de Deus é inocente, como diz Romanos 3:10 e Romanos capítulo 3, versículo 23, tá bom? Todos precisam de perdão, todos precisam conhecer a Cristo. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo, que Deus abençoe e até o próximo. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe.